Vamos em frente agora falando de outro assunto aqui no Morning Show. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou a atuação da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária no Pará depois que confrontos deixaram 58 mortos em um presídio do estado. A reportagem e os detalhes é com a nossa colega Nani Cox. O grupo vai participar de atividades de guarda, vigilância e custódia de presos por 30 dias. Os detentos que participaram do confronto no Centro de Recuperação Regional de Altamira deixaram a cidade na terça-feira. O governo determinou a transferência de 46 presos com o objetivo de tirar do mesmo ambiente integrantes de grupos rivais. De acordo com o governador Helder Barbalho, os presos foram levados para Belém antes de serem encaminhados aos presídios. 16 vieram por meio aéreo e 30 por meio rodoviário para os novos locais onde estes estarão cumprindo as suas penas. 8 irão para Presídio Federal, outros 8 para isolamento e os outros 30 estarão em outras casas penais. O governador Helder Barbalho também informou que o governo vai destravar as obras de 5 novos presídios que devem abrir mais de 2.000 vagas até o final do ano. Além dessas medidas, o governo do Pará dará posse a 485 agentes penitenciários no próximo sábado. A nomeação faz parte das ações para melhorar a gestão e segurança nos presídios do estado, determinadas pelo executivo. Ao ser perguntado sobre reforçar a segurança na unidade prisional depois do confronto, o presidente Jair Bolsonaro disse para perguntar às vítimas dos que morreram. Presídio no Pará! Presídio, o presídio no Pará, presidente! Vai reforçar? Pergunta, o presidente do Pará pergunta para as vítimas que morreram lá, o que eles acham? Depois que ele responder, eu respondo para vocês. O confronto foi resultado de disputas de território dentro da unidade prisional. Perto das 5 horas da manhã desta segunda-feira, líderes do Comando Classe A colocaram fogo em uma cela de integrantes do Comando Vermelho. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a unidade tem estrutura de alvenaria e, por isso, as chamas se alastraram rapidamente. Os presos que iniciaram a briga não fizeram uso de arma de fogo, apenas facas improvisadas. Pelo menos 10 corpos já foram reconhecidos por familiares e liberados pelo Instituto Médico Legal de Altamira. Este já é o maior massacre em prisões do ano de 2019 e o segundo maior da história, atrás somente do Carandiru. Bom, vamos comentar aí essa notícia, né? Em primeiro lugar, parabenizar aí a pronta resposta do ministro Moro, né, no envio dessa força-tarefa de intervenção penitenciária. É importante pontuar que a expertise, né, do ex-juiz aí no combate ao crime organizado, juntamente com a mobilização de toda essa estrutura federal, ela tem produzido efeitos muito positivos na segurança pública. E para ficar em 2 exemplos, a gente teve no começo do ano a desarticulação, né, das lideranças do PCC aqui em São Paulo e também o envio da Força Nacional ao estado do Ceará, que teve uma redução aí inacreditável de 58% na criminalidade violenta no primeiro bimestre desse ano. Certo, agora eu acho que a grande polêmica aqui está em torno da fala do presidente, né? Quando ele é perguntado sobre Altamira, ele diz o seguinte, abre aspas, pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que eles acham, depois eu respondo. Bom, todo mundo sabe que eu costumo criticar a linguagem do presidente por ela não ser presidencial como nós gostaríamos. Eu fiz isso ontem, inclusive, numa longa crítica sobre a morte do pai, sobre as falas do presidente da República, sobre a morte do pai do presidente da OAB. Aliás, não coube aqui um comentário, porque esse advogado, o presidente da OAB, ele é muito indecoroso, né? O senhor Felipe Santa Cruz, ele difamou o ministro Moro como chefe de quadrilha, sendo a quadrilha Lava Jato, por inferência lógica, e, pasmem, injuriou aí uma colega advogada insinuando que ela era uma prostituta, assim como a mãe de tantos outros colegas de profissão, nas palavras dele, obviamente. Então, eu acho fundamental nós alertarmos aí todas as feministas em defesa dessa vítima, né, do sexismo machista do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que se propõe aí a tutelar minorias e demografias supostamente oprimidas. Bom, voltando aqui para a pauta, nesse caso da fala do presidente, a minha crítica à linguagem vai ser excepcionalmente positiva. Por quê? Não há uma ofensa objetiva na fala do presidente e ela é reflexo de uma mudança fundamental no Brasil, que é o quê? A visão da vítima como protagonista na política penal, na criminologia. Né? Vamos para exemplificar pelo outro lado, vamos usar aí uma linguagem de esquerda. Quem teria mais, abre aspas, lugar de fala
do que a vítima ou a família da vítima, certo? Para nos dar a dimensão da gravidade do cometimento de um crime. O Bolsonaro, nesse sentido, ele vai na contramão da bandidolatria. Eu não sei se vocês repararam no nome do complexo penitenciário, vocês viram isso? Se chama Centro de Recuperação Regional. Recuperação. Então, esses criminosos decapitaram seus pares. O foco do sistema penal, o foco do sistema penitenciário brasileiro é o relaxamento de prisão, o abrandamento de pena e, finalmente, a ressocialização, colocando em segundo plano as outras funções da pena, a prevenção pelo afastamento do criminoso, a punição, pelo ato ilícito cometido e, finalmente, a retribuição, certo? A satisfação que você dá à sociedade de bem. E é óbvio, aqui a gente não vai jamais ignorar a responsabilidade do Estado na custódia dos seus detentos. Não se trata de fazer isso. Só que também é impossível ignorar a responsabilidade do Estado na segurança pública, especialmente quando esse Estado promoveu o desarmamento da sua população, impedindo o exercício do direito à legítima defesa. Então, como que o Estado se furta da obrigação, por exemplo, de indenizar as vítimas desses assassinos encarcerados? É aquela velha teoria do caso fortuito, Então, algo completamente fora da normalidade, que escapa à habilidade estatal de coibir esse ato. Só que numa guerra entre facções, em que a gente fala em termos de toda sorte de barbáries, incluindo decapitação, será que isso é a normalidade? Ou seja, será que faz sentido e é justo, às expensas do povo honesto, trabalhador, pagador de impostos, nós indenizarmos as famílias desses mortos? Então eu acho legítimo sim perguntar às vítimas dos bandidos assassinados, até porque elas certamente não foram ressarcidas por absolutamente nada, não recebem nenhum tipo de auxílio assistencialista do governo, como é o caso do auxílio reclusão, não recebem vale transporte, como é o caso de familiares dos presos que podem receber vale transporte para ir visitar os encarcerados, os apenados, Vamos perguntar para as vítimas o que elas acham. Eu acho interessante isso, dar um pouquinho de protagonismo para quem sofre na pele e quem custeia todo esse aparato. Vamos lá, o Trindade está aí na linha com a gente de Brasília, vamos falar com o Zé Maria Trindade, esse certamente é um assunto que repercute aí, Zé. Massacres são recorrentes, O Estado é o tutor, o Estado tutela o preso está lá sob custódia. Tem toda essa discussão em torno de se o presídio vai ficar na mão do Estado ou se os presídios vão ser privatizados. O que é certo é que os que estão lá, os criminosos que estão lá, eles não vivem num ambiente com condição de se recuperar de nada, de serem recolocados na sociedade, porque ali é um antro de crime. Tem coisas que acontecem que devem ser corrigidas no âmbito do sistema prisional brasileiro, que são básicas. Como é que se entra com o celular? Como é que um preso tem acesso a uma comunicação de dentro do presídio? Isso por enquanto esse trâmite não acontece, da privatização aí, se isso vai realmente acontecer, é dever do Estado, sim. Como é que isso repercutiu aí em Brasília, Zé? Como é que você, andando pelos corredores aí, passa pra gente aí o clima a partir dessa tragédia, uma tragédia que acontece onde já quase 60 pessoas mortas, entre elas presos decapitados aí. Bom dia, Zé. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, esse é um debate muito forte por aqui. As prisões se transformaram mesmo em universidades do crime e nem há monopólio. A gente vê, neste caso aí do Pará, de que existe até uma disputa, entre 3 facções. Uma está em desvantagem nesse momento, mas já foi muito mais forte. O ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, já tinha diagnosticado de que o Estado teria que tomar o controle do sistema penitenciário. E agora o ministro Sérgio Moro, no pacote antiviolência dele, é muito claro sobre o domínio do Estado sobre o sistema penitenciário. Até hoje não há. São raras as penitenciárias, e Brasília é um caso especial, a Papuda, em que as facções não tomaram conta. Mas é preciso, segundo me informaram lá, diretores, uma vigilância todos os dias, um afastamento, uma separação clara e objetiva de presos,
não deixando dominar setores da própria penitenciária. Edgar, viralizou um vídeo antigo de Jair Bolsonaro em que eu fiz a pergunta sobre Pedrinhas. E aí ele deu aquela resposta tradicional, que é uma continuidade dessa, sim, no sentido de que não quer passar por isso, não cometa crimes, né? O discurso, o Bolsonaro, ele sempre se posicionou assim, e agora, como presidente da República, é evidente que há uma preocupação sobre vítimas, mas ali estavam também presos que foram mortos, que não estavam nem condenados definitivamente ainda. Ou seja, não há pena de morte no Brasil. A Constituição brasileira não permite a pena de morte. Uhum. E ficar preso no estabelecimento deste, com uma versão assim do Estado, significa uma pena de morte, né? Sim, Zé, é ótimo isso que você fala, porque se pessoas que estão lá dentro não foram condenadas, e uma mãe ouve uma frase do presidente aí falando acerca do comentário dele também. Imagina isso. A pessoa que morreu está lá e não foi julgada, ainda não foi... o processo não transitou em julgado. Quer dizer, é uma falha do sistema prisional. Não dá para colocar num pacote todo. E a frase dele, mais uma vez, mostra que, poxa, denota ao entendimento de que, tá lá, não comete crime porque tá lá, tá morto, sabe, pode morrer porque aí é gente ruim, né? Tem toda uma discussão em torno disso também. E essa é uma habilidade que ele não mostra ao se pronunciar sobre as questões mais caras no momento e na situação brasileira, seja ela em qualquer área, né? São falas contundentes, mas de uma maneira desviada de olhar as coisas. Porque se um preso lá, decapitado, não foi condenado, ainda está preso, alguma falha existiu antes. Por que ele está preso? Aí depois entra num lugar onde não se tem a menor condição de se recuperar ninguém. A situação só piora. E o direito brasileiro, a origem do direito brasileiro é de recuperação. Daí o nome de recuperação, daí a ideia de saidão, que é reintegração do preso, né, na sociedade, para que ele possa... Há toda uma teoria e na prática isso não funciona. As cadeias são universidades do crime. E é uma falha grave do Estado que tem que construir mais prisões. Mas olha, Edgar, isso não dá voto. E o que não dá voto não é enxergado aqui pela política nacional e por Brasília. Pois é. Obrigado, Zé, pelo papo. Bom trabalho aí em Brasília. Abração, hein? Perfeito. Muito bom dia.